Boa tarde, meninas. Eu me chamo professora Diva. Venho aqui hoje para mais uma aula de crochê para ensinar vocês punho e gola. Espero que vocês gostem. Vou começar minha aula hoje fazendo crochê um punho. O material que eu vou usar vai ser o barbante barroco número 4, uma tesoura e agulha correspondente ao meu ponto. E uma fita métrica também. A fita métrica, eu medi a minha mão, então, ó, ela tem que fazer isso aqui, ó, ela tem que entrar e sair, tá? Assim. Então, aqui ela deu 27 centímetros. Então, eu vou pegar as correntinhas e vou fazer, parecer um pouquinho. E, tá, então, assim. Então, eu vou fazer, começar a fazer agora as correntinhas. Faço a argolinha. E aqui, 1, 2. Aqui eu fiz 40 correntinhas. Ó, ela vai e volta porque ela é maleável. Então, agora eu vou fazer a circunferência. Para quê? Para que eu não precise depois fazer a costura. Então, gente, aqui no meu, eu fiz 40. Então, ó, aqui entra e sai a minha mão folgado. Então, agora eu vou fazer essa carreira todinha de ponto alto, tá? Aí, depois eu começo a fazer o ponto. Terminei a minha carreira, vou fazer o ponto baixíssimo. Daqui do ponto baixíssimo, eu tenho vários pontos para fazer o punho. Posso fazer de 2 por 2, 3 por 2, 1 por 1, né? Aí, vocês fazem do jeito que vocês gostam. Eu vou fazer aqui 1 por 1. Então, eu venho aqui e faço por cima. Aliás, também, eu posso fazer assim, já para começar a fazer o primeiro ponto. Então, eu vou entrar aqui, fazer isso aqui, ó. Tipo um ponto baixo. Eu fecho os dois e faço 2 correntinhas. Então, o meu primeiro ponto, ele já ficou por cima. Agora, eu vou fazer ele por baixo. Vou fazendo minha carreira todinha assim, um por cima e um por baixo.
acabei de terminar a carreira. Quando eu comecei aqui, o meu primeiro ponto, ele foi por cima, então o último ele ficou por baixo. Então é muito importante na hora que vocês vão fazer, ver a contagem de pontos que vocês vão utilizar para quando chegar no final, o ponto dar certinho. Então aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou introduzir a agulha aqui por cima, vou puxar o fio, que nem se eu fosse fazer o ponto baixo, e vou fechar os 2 pontos. E aí eu faço 2 correntinhas. E aí eu começo a fazer de novo o punhozinho. Então, ó como que ele fica, o efeito que ele fica certinho, né, não tem aquele problema de você quando a gente faz as 3 correntinhas, seguir sempre com as 3 correntinhas, porque aí ele fica aparecendo aquelas 3 correntinhas. E aqui, deste jeito aqui, ele não fica aparecendo, ele fica perfeito. E aí a gente vai seguindo até o comprimento que vocês querem do punho. Esse punho também, ele pode ser utilizado também, não só para vocês fazerem no crochê, mas vocês podem adaptar eles a alguma blusa que vocês vão fazer com tecido, né, e também fica muito bonito. Aí, a costura, vocês podem fazer por aqui, por essa parte aqui, por onde a gente começou com as correntinhas, pregando no tecido. E aqui depois, do final, a gente pode fazer também um acabamento. Ele fica muito bom, perfeito, bom? E aí vamos seguindo. Aí o comprimento, né, da barrinha, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês querem. Aqui eu já fiz 3, vocês podem fazer 6, 10, o tanto que vocês quiserem. Então, meninas, por enquanto, obrigada. Ó. Chega, Hugo já. Fechou? Olá. Então, meninas, a golinha, o punho está aqui, né? Eu acabei de fazer ele. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer o tanto de carreiras que vocês quiserem. Ui, desculpa. Fala de essa última. Tá. Então, meninas, aqui eu acabei com o punho, né? Fechei ele, ó. Ele não tem costura, você não precisa costurar, que eu já fiz ele circular, né? E aí vocês podem fazer
o comprimento que vocês querem, né, de carreiras. E aqui, vocês fazem também para vocês poderem entrar e sair, a largura da mão de vocês, tá bom? Então, meninas, aqui eu vou fazer uma gola. Também fiz ela no circular, tá? Para não ter emenda. Aí eu vou fazer o ponto barra, um por um, para ficar igual o do punho. Aí é só assim, no punho, eu comecei fazendo o primeiro ponto por cima, né? Eu peguei aqui, fiz isso aqui, fiz as duas correntinhas. Então, o primeiro pontinho, ele ficou por cima. Nesse daqui, eu vou fazer diferente. Eu vou começar por baixo, para fazer já o primeiro ponto da barra. Então, eu venho assim, ó, puxo o fio, fecho os 2 pontinhos e faço as 2 correntinhas. Então, ele vai ficar centralizado no meio. E daqui eu começo a fazer o pontinho barra. A circunferência é conforme a cabeça de vocês, tá? Então, vocês fazem a medição e depois fazem as correntinhas, fecha a circunferência e aí vocês vê. Se tiver bom, vocês continuam, se não, vocês podem diminuir ou também aumentar, né, conforme for necessário.
Bom, meninas, aqui eu terminei de fazer a circunferência. E a circunferência, no total de pontos que eu fiz, bateu certinho. Então, eu tinha feito um por baixo e o outro terminou por cima. Aqui, vocês fazem o comprimento que vocês querem. Geralmente, para uma gola, a gente faz 50, 60, até 70 centímetros de comprimento. E depois o acabamento, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Se for para colocar em alguma peça, né, de crochê mesmo, ou de tricô, ou se for de tecido também, sempre costuram por este lado aqui, ó. Por esse lado aonde eu fiz as correntinhas, tá? Porque aí depois ele vai ficar mais fácil para vocês poderem utilizar como vocês querem, tá bom? Então, assim, o ponto fantasia, vocês fazem o ponto que vocês quiserem, tá bom? Isso daí é uma escolha de vocês, tá? Então, muito obrigada por essa aula e até as próximas aulas. Sendo que o material você encontra aqui na Açacaria. Tem todas as cores que vocês precisam, agulhas e os acessórios. Então, muito obrigado. Até a próxima.